Bom pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de PHP. Hoje a gente vai aí aprender a estrutura if, aquela estrutura que a gente estava fazendo de controle, que há alguns exemplos do início eu falava que não se preocupar, que a gente vai aprender sobre essa estrutura. Então essa aula agora a gente só vai falar sobre a estrutura if e o switch, tá? Bom, eu vou fazer uma breve descrição aqui rapidinho, o que vem a ser tudo isso. Bom, estrutura if é a estrutura de controle, melhor dizendo, são comandos comuns. Tá? A maioria das linguagens de programação tem um uso dela que é muito fundamental. E o uso delas é para realizar decisões lógicas, testar se determinada expressão é verdadeira ou é falsa. Tá? Ela pode aí ser seguido de uma estrutura de repetição, como laço, tá? Que a gente vai aprender isso mais para frente, que é o while, do while, o for e o for each, tá? Então ela é usada aí para fazer comparações, os operadores que a gente vai mais usar não, os operadores utilizados na estrutura de controle são os operadores de comparação, tá? A instrução if, tá? Vou abrir aqui, vamos começar aqui já abrindo o bloco de notas. Tá? A gente vai criar um novo arquivo, vamos criar aqui a super tag, vamos criar aqui os dois pontos php, vou dar um enter aqui e aqui no meio a gente vai programar. Bom, a estrutura if, como a gente utilizou no começo, ela tem por finalidade de tomar uma decisão e efetuar um desvio no processamento, é claro, da condição atribuída, onde você vai ver se o certo resultado é verdadeiro ou é falso, tá? Sendo a condição verdadeira, será executada e a instrução que estiver escrita após a instrução, tá? Isso só retorna valores booleanos. Vou dar um exemplo aqui, tá? A gente vai criar aqui uma variável A, e essa variável vai receber um valor de 16, dá o ponto e vírgula. Então essa variável aqui, ela está recebendo um valor do tipo inteiro 16. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma seguinte condição. Se, if quer dizer se entre, olha a sintaxe, é entre parênteses, tá? E aqui dentro vai ficar a condição. Aqui no meio desse parênteses aqui irá ficar a condição. Daqui não precisa pôr ponto e vírgula aqui, tá? O if não tem ponto e vírgula, você vai colocar aqui se a variável a ela é menor que 14, vamos colocar 14, menor que 14, então ela vai imprimir print, entre aspas, ponto e vírgula, no meio, o valor de a é menor que 14, ok? Então essa é a sintaxe do if, ok? Criamos uma variável que recebe o valor de 16 e a gente fizemos uma seguinte comparação. Se, entre parênteses, a variável a, perdão, tá faltando um a aqui, tá? A variável a é menor que 14, então ela vai imprimir este valor. Se ela não imprimir, ela não vai imprimir nada. No caso aqui, o que está acontecendo? A variável a é menor que 14? Não, ela é maior que 14, tá? Então ela não vai imprimir nada. No browser ela não vai imprimir nada. Vou dar um salvar, nunca se esqueça de salvar. Eu vou colocar aqui if, vou colocar aula if. Não esqueça do PHP, da extensão .php, ok? Eu vou salvar lá na unidade C. Na verdade já estava, mas só para a gente mostrar como é que você salva. Eu vou dar um salvar aqui. Eu vou lá no localhost e vou procurar aqui aula do if. Tá aí, não mostrou nada. Por que não mostrou nada? Porque aqui na instrução a variável, a estrutura de controle está dizendo o seguinte: SA é menor que 14? Ela não é menor que 14, ela é maior que 14. Só que eu estou falando aqui para imprimir, se ela for, no caso aqui, menor que 14, e ela não é menor que 14, se eu colocar aqui que ela é maior que 14, aí ela vai imprimir,
ou não salvar. A gente vai lá no localhost, F5, aí ela imprimiu, o valor de A é menor que 14. Então, existe mais uma instrução aqui abaixo, que é o else, tá? Que o comando else, se a instrução de if não for verdadeira, e você quiser fazer com que algum código alternativo seja imprimido, se for falso, use o comando else, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um enter aqui e vai colocar else, e a gente vai printar embaixo, print, entre aspas, ponto e vírgula, aí você escreve o valor de A não é menor que 14, ok? Tá aí, ó. Se você querer imprimir outra alternativa, você vai dizer o valor de A não é menor que 14. O que havia acontecido? A gente só havia colocado print o valor de A é menor que 14 aquela hora e não imprimiu nada. Agora vai imprimir a seguinte alternativa, que é o valor de A não é menor que 14. Eu vou colocar aqui até letra maiúscula. Tá? Vamos dar um salvar. Vamos lá verificar. F5. Aí, o que o else faz? O else, ele funciona como uma válvula de escape. A gente colocou aqui para imprimir se a SA é menor que 14. Ela não é menor que 14. Então, ela não vai imprimir o comando if. Então, a gente vai usar o else como escape para imprimir o valor de A não é menor que 14. Ou seja, você pode estar utilizando aí que a variável, usando um termo de comparação. Vamos fazer o seguinte: A é igual a 14. A variável A aqui não é igual a 14. Então, o valor de A não é igual. Perdão, com letra maiúscula. Igual. Então, o que está dizendo aqui? Eu estou agora usando a comparação, sinal de igualdade. Estou vendo se é igual ou pode ser diferente também, tá? Você pode estar utilizando diferente, que é daquela maneira, mas vamos utilizar o de igualdade, tá? Aqui está falando se a variável A é igual a 14, não, ela é 16. Vamos verificar, salvar. Vamos dar F5. O valor de A não é igual a 14. Agora, se eu coloco aqui 14 na variável, arquivo, salvar, F5, o valor de A é igual, perdão, estou usando igualdade, é igual que 14. Vamos deixar aqui mesmo, só para a gente aproveitar o conteúdo mesmo da aula. F5, o valor de A é igual que 14, ok? Então, essa é a maneira de você utilizar a estrutura de controle. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É bem simples e bem prático aí para você utilizar. Na linguagem de programação é muito utilizado isso, mas mais adiante a gente vai aprender laço. Você vai ver que essa estrutura de controle é muito fundamental na programação, tá? Bom, e a gente tem aí o else if. Como seu nome sugere, é uma combinação de if, tá? E else, na mesma forma que o else. Eles têm o comando if para executar uma instrução, tá? Diferente de cada caso de expressão if original ser avaliada como falso, porém o contrário de else, ele executa aquela expressão alternativa, somente se a expressão condicional de else if for avaliada como true. Como isso funciona? Se eu colocar aqui else if, tá? E eu colocar aqui print o valor de A aqui é igual a 14, só que eu vou voltar aqui, eu vou colocar o valor de A é igual a 13, tá? Vou colocar 16 como estava. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer como o if aqui faz, o else if pode fazer a mesma função. Você, entre parênteses, tá? Você vai utilizar a variável A, ela é igual, é igual a 16, aí o valor de A é igual a 16. Ou
else print, entre aspas, os valores não são iguais. Eu não estou indentando aqui, tá? Iguais. Eu não estou indentando aqui o não, till, para mim não codificar, porque no PHP a gente precisa codificar isso. Então a gente vai utilizar sem acentuação, nenhum tipo de acentuação, tá? No print aqui tá faltando o T, ponto e vírgula. Bom, o que o else if faz? O else if ele faz como o if, só que você quer fazer, vamos dar um exemplo que você quer fazer uma sequência de combinações, de comparações. Então, se aqui a variável está recebendo A, a variável está recebendo o valor 16, e você está fazendo uma comparação, se A é igual a 14, então o que vai acontecer? O valor de A é igual a 14, não vai imprimir que é igual a 14, ela vai pular para o seguinte else if e vai comparar novamente. SA é igual a 16, aí ela vai imprimir este valor na tela. O valor de A é igual a 16. Vamos lá ver, arquivo, salvar. F5, aí o valor de A é igual a 16. Então o if funciona como o else if funciona como o if. Você pode fazer aqui mais combinações. Vou dar um copiar aqui. Copiar. Dá um enter. Dá um enter, dá um enter. Eu vou colocar aqui o valor de A é igual a 15, o valor de A é igual a 14, o valor de A é igual a 13. Então o que você faz? O valor de A, deixa eu colocar aqui 15, 14 e 13. Então o que eu fiz aqui? Agora eu fiz aqui uma sequência de else if para fazer a seguinte comparação. Aqui a variável está recebendo 16. Então o que ela vai imprimir? Ela vai imprimir 16. E se eu colocar aqui 13? Ela vai imprimir esse else if aqui. Ele vai seguir essa. Ele vai depurar até aqui, vai chegar aqui e vai imprimir esse valor. Vamos lá ver? Dá um salvar. F5. Tá aí, igual a 13. Se eu colocar aqui o valor de 15, ele vai imprimir 15. Vou salvar. F5, 15. Mesma maneira você pode estar utilizando aí o tipo de dado string, tá? Tipo de dado string que é entre parênteses. Então se a variável A é igual a 14 do tipo string, não. Coloca aqui. Não, aqui não precisa, perdão. Aqui já está dentro da string, da cadeia de string. Então o que ela vai comparar? Ela é igual a 16? Não, ela é 15. Ela é igual a 15? Ela é igual a 15, mas do tipo string. Deixa eu colocar tudo aqui. Os valores são iguais. Então o que ela vai comparar? Ela vai comparar agora do tipo de dado string. Vamos lá ver. Vamos dar um arquivo, vamos dar um salvar. Com certeza vai ficar da mesma maneira. F5. Vai ficar da mesma maneira. Se eu colocar aqui o valor string de 16, arquivo, salvar, dá um F5, tá aí 16. Tá aí um exemplos bem prático para você utilizar aí na sua programação. Não tem como fugir disso. Toda programação tem a sua estrutura de controle, tá? Logo mais adiante a gente vai aprender laço. Agora a gente vai aprender outra maneira mais sofisticada, mais elegante, que é o switch case, tá? A gente vai aprender o switch case, que é uma estrutura também de controle, usando um operador de comparação igual, retornando o valor se é falso ou verdadeiro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aprender agora a sintaxe do switch. O que vem o switch? Switch, só para escrever, ele já é meio chato. Você vai colocar aí o WTCH, tá? Aí você vai aprender a fazer o mesmo que você faz com a estrutura de if, mas com um switch, mas a sintaxe totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar aqui uma variável, novamente. Essa variável, vou colocar o nome de A,
Eu vou colocar aqui de teste para a gente variar, tá? Que eu estou usando só umas variáveis muito simples. Essa variável teste ela vai receber o valor de 10. Ponto, vírgula. Então agora a gente vai criar o switch. Essa vai ser a sintaxe do switch. Entre parênteses, eu vou colocar aqui a condição SA. S-teste, perdão. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. A gente colocou a variável, essa variável switch aqui quer dizer que já é 10. Aqui já está um valor de 10 dentro do switch. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai print, ponto e vírgula. Aí a gente vai colocar aqui o valor de teste, perdão, é 1. Eu vou dar um break roll aqui na tag de HTML, break roll. A gente vai ver tá vendo a sintaxe. E aqui a gente vai dar um break. O que vem ser esse break? Ponto e vírgula. É a sequência. Aqui a gente está fazendo a sequência da sintaxe do switch. Ou seja, a gente vai usar a palavra reservada switch, tá? A gente vai usar entre parênteses e vai colocar a variável aqui dentro, ou seja, aqui já está recebendo 10, e a gente vai printar o valor de teste é 1. Não, o que ele vai fazer? Ele vai passar para outro, ele deu um break, case 2, não esqueça da sintaxe, case 2 pontos, tá? Aí eu vou colocar aqui, print, entre aspas, vírgula, o valor de teste é igual a 2. Aí mais abaixo outro break, a gente vai dar ponto e vírgula e vamos fazer o case 3, ou seja, tudo começa no switch e o case que vai fazer a sequência. Aqui 2 pontos, olha, preste bem atenção na sintaxe, aqui 2 pontos, case 3, perdão, case 3, ok? Aí vamos colocar o print aqui novamente, print, entre aspas, ponto e vírgula, o valor teste é igual a 3, ok? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui novamente o break, que é o break, tá, de tudo isso, ponto e vírgula, e a gente vai fazer um default, que é o final, um default. Aqui é onde que termina tudo, tá? Aqui vai acabar, onde que vai parar tudo, 2 pontos, e aqui vai funcionar como o else na estrutura if, tá? E a gente vai colocar o print entre aspas, outro valor, esqueci do T aqui. O T do meu teclado não está funcionando muito bem. Pronto, deixa eu conferir a sintaxe aqui rapidinho para ver se está tudo certo. Tá errado. A gente nunca esqueça da chave, tá, gente? Me perdoe. A sintaxe é assim e termina com chave no final aqui, tá? Isso é muito importante, tá? E deixa eu colocar um break roll aqui em cada linha também, para dar uma quebra de linha. Copiar. Vamos colocar aqui também e vamos colocar aqui também, ok? Aí como vai ficar? A gente vai fazer o seguinte, como a gente criou um switch case aqui, sendo que a variável está recebendo o valor 10,
o que que ela vai chegar? Ela vai chegar, o valor de teste é 1? Não. Case 2, o valor de teste é igual a 2. Case 3, o valor de teste é igual a 3. Break, outro valor. Vamos ver o que vai imprimir. Salvar. F5. Deu um erro aqui. Onde está esse erro? Perdão, gente. A gente está esquecendo do case 1 aqui. Case 1. 2 pontos. Não, case 1, o valor de teste é 1. Break. Case 2, beleza, eu acho que deve ser esse o único erro. Deixa eu passar aqui, ver os outros. Break default, arquivo, salvar, deve ter mais erro aí com certeza. Bom, a princípio não tem erro nenhum, mas com certeza deve ser esse espaço aqui, tá? Erros pequenos que fazem a gente ficar... Bom, e a sintaxe tá tudo ok, tá? Vocês me perdoam aí, tá? Essa sintaxe então do switch. O switch começa com a palavra reservado switch. Aí a gente vai colocar aqui a variável, tá? Que no caso a variável que tá lá, o valor é 10, então aqui tá como se fosse 10. E o case aqui que vai fazer a comparação. Que valor que tiver na frente desse case aqui é o valor que está comparando com a variável. Então case é 1? Não, case é 10. Então não vai imprimir esse valor. Case é 2? Não, case é 10. Então não vai imprimir esse valor. Case é 3? Não, case é 10. Então não vai imprimir esse valor. Então vamos ver. No caso aqui vai dar o default print outro valor. Vou dar um salvar, tá? Vamos ver aqui se vai sair esse erro. Aí, beleza. Outro valor. Então o que aconteceu? Então aqui não deu nenhum outro valor. Então você coloca aqui o valor de 1, então ela vai dar o valor de teste é 1. Arquivo, salvar. F5, tá aí, o valor de teste é 1. Essa é a maneira de trabalhar com o switch, tá? É mais usado aí como propriedade de data, tá? A gente vai aprender aí propriedade date, como usar o switch para a gente colocar calendário em nossas páginas de sites, tá? Então tá aí a maneira de trabalhar. Você pode aí estar colocando quantos uma comparação você quiser, tá? Mesma coisa, eu vou comparar mais, quero fazer mais tipo de comparação. Você vem aqui antes do break aqui do default, tá? Você vai colocando mais comparações. Ctrl V, case é 4, o valor então é 4. Case é 5, o valor então é 5, e assim sucessivamente, tá? Case é 6, o valor então é 6. Aí você coloca o default, print outro valor, arquivo, salvar, F5, perdão, aí, deixa eu mudar o valor da variável. Case é 6 agora, arquivo, salvar, dá um F5, case é 6. Mesma coisa, você pode utilizar valores string. Eu vou colocar aqui o nome, dessa vez, tá? Pedro. Aí eu coloco case é 1, case é 2, em string agora, o valor string, tá? Case é 3, é o tipo de dados que está sendo modificado. Case é 4, case é 5 e case é 6, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui case 4, eu vou colocar Pedro, ok? Como tá aqui o teste, arquivo, salvar. Então ele vai ver que esse valor string 1 não é, esse valor string 2 não é, esse valor string 3 não é, e esse valor string Pedro é. Arquivo, salvar, vamos lá, F5, o valor de teste é 4, perdão, tá aqui o valor da variável, só que imprimiu 4. Vou colocar aqui o valor de teste é Pedro, ok? Salvar, F5, tá aí o valor de teste é Pedro, tá? Tá aí a maneira de trabalhar com o switch. Me perdoe, eu tô esquecendo de um detalhe aqui, vou voltar, tá? Um detalhe muito importante, que eu olhei essa chavinha aqui e lembrei na estrutura if. Vamos voltar ao exemplo de if rapidinho, senão vocês vão acabar programando aí e tendo que fazer mais alguns tipos de comando e vocês não sabem alguma regra que está faltando. Bom, eu vou criar novamente aqui uma variável chamada
vai ser A mesmo, tá? Eu vou criar aqui if e eu vou fazer a seguinte sentença. Vou falar que a variável A ela vai ser, se ela vai ser igual mesmo, vou colocar igual a 15, tá? Então eu vou colocar aqui nessa variável que ela está recebendo o valor de 15. Então ponto e vírgula, e eu vou mandar aqui printar o valor é igual a 15. Ok? Então ponto e vírgula aqui. Só que, gente, tem um detalhe que na programação muitas pessoas utilizam. Eu mesmo quase não utilizo, só utilizo quando passa de um comando dentro do bloco, que é a chave. Após você utilizar o if, muitas pessoas têm aí, por questão de se organizar, de disciplina, utilizar a chave. Então a chave é muito utilizável na programação. Às vezes fora da chave a pessoa coloca aí o else, aí ela vai lá, abre novamente a chave, tá? Só que essa regra ela é mais usada quando você executa mais de um comando. Eu vou colocar aqui print, entre aspas, perdão, os valores não são iguais, tá ok? Então muitas pessoas utilizam essa chave aqui, essa indentação aqui, para se organizar. Fica até mais bonito, fica até mais organizado, fica até um visual legal, e eu aconselho você a utilizar assim, tá? E por que eu estou passando isso? Para mostrar para você que existe sim uma diferença. Aqui dá para fazer normal, tá? Dessa maneira aqui, vou dar um F5 aqui. Pode ver que o valor é igual a 15, que foi imprimido aqui. Só que se eu tirar, como eu havia dado o exemplo primeiro, funciona normal. Só que se você utilizar sem a chave e usar outro comando aqui, como esse, print, entre aspas, estou aprendendo PHP. Ok? Dá ponto e vírgula. Se eu utilizar sem a chave, vai dar um erro, tá? Se eu utilizar essa chave aqui, aí ela vai dar certo, porque quando é mais de dois comandos, é obrigatório você usar a chave parte por parte do comando, tá ok? Dentro do if. Se você não utilizar e executar dois comandos, vai dar um erro. Aí você vai perguntar, poxa, por que não está dando certo? Porque você está executando dois comandos. Vou dar um arquivo, vou dar um salvar, vou dar um break roll aqui para não juntar tudo lá. BR, arquivo salvar, F5. Tá aí, estou aprendendo PHP. Só que se eu tirar a chave, arquivo salvar, dá um F5, vai dar um erro na linha 8. Mas se eu tirar esse seguinte comando, arquivo salvar, F5, ele vai voltar ao normal como era na primeira sentença nossa. Então quando você for executar mais que um comando, você usa obrigatoriamente a chave olá. Vou colocar aqui o olá. Só que você tem que separar por chave, tá? Se por questão de organização você querer fazer isso, mesmo que não precisar de executar dois comandos, faça. Até aconselho você fazer isso, fica até melhor, tá? Você separa por chave cada vez, faz a estrutura if, abre a chave, printa, fecha a chave, else fora da chave, novamente abre a chave, printa, fecha a chave, aí você fecha as tags, arquivo salvar, e vai dar lá o segundo comando, olá, o valor é igual a 15, tá ok? Então a gente fica por aqui com as estruturas de controle if e o switch case. Espero que vocês tenham entendido, e a próxima aula a gente vai entrar com estrutura de laço e repetição, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.